Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Tem caixa assombrada também disponível para vocês com o tema... Meu Deus, qual que é o tema da caixa? Krampus e o Natal. Krampus e o Natal, ok? Bom, então vamos começar com os relatos de hoje e o primeiro é este daqui. O que ou quem estava no apartamento? Vamos ver. Olá, Anne Assombrados, tudo bem? Primeiramente, gostaria de parabenizar o canal e dizer que você é a minha companhia diária durante a jornada de trabalho. Parabéns pela família e pelo seu trabalho lindo, que nos permite compartilhar vivências assombradas. Isso aí, aqui você não está sozinho nas suas experiências sobrenaturais. Bom, vamos lá. Os únicos nomes citados são os dos meus cães e já estão trocados. Isso aí, troca até o nome dos bichinhos, viu? Bom, esse acontecimento foi no ano de 2020, época em que eu estava passando por um momento difícil de separação. Eu terminei um relacionamento de 16 anos, já não amava mais e estava sendo insustentável continuar com ele. Em uma noite de sexta-feira, saí do trabalho e fui fazer uma consulta num terreiro com um pai de santo, jogar búzios, cartas, enfim. Eu não sou adepta dessa religião. Foi uma amiga minha que, vendo a dificuldade que eu estava passando, me orientou a procurar a casa para me ajudar a tomar algumas decisões e auxiliar em outros assuntos, já que a casa é de muito respeito na região e a mãe da minha amiga é integrante de lá. Bom, passei com o pai e a consulta foi ótima, me ajudou muito. 10 horas da noite aproximadamente eu fui para minha casa, que fica no interior de São Paulo, e o terreiro fica na cidade de São Paulo. Bom, eu cheguei, fui tomar um banho, que estava cheirando a fumaça, comi alguma coisa e fui me deitar. Eu estava exausta fisicamente e mentalmente, porque o local é longe, eu demorei cerca de 1 hora para chegar em casa. Bom, Ana, eu tenho 2 cães, filhos que amo, que aqui darei os nomes de Pimpa e Pimpo. Após eu me deitar, me lembro que cochilei alguns minutos e os meus cães começaram a latir desesperadamente na sala. Eu acordei assustada porque geralmente eles latiam quando o meu ex-marido chegava em casa, porque eu moro em um duplex e a escada que leva ao segundo andar é em frente à janela da sala, onde dá para ver a minha garagem e os dois ficam sentados ali nos degraus, sabe? Os dois são iguais 2 fofoqueiras observando tudo que acontece lá fora. E quando o fulano chegava com o carro, eles viam e já começavam a latir. Bom, acordei e briguei com os dois, pedi para irem dormir comigo. Eu disse para eles que não era o fulano, meu ex-marido, mas Ana, era um latido muito diferente e eles não me obedeceram. E o mais estranho é que eu não tinha forças para levantar. As minhas pernas não deixavam. Sabe aquele cansaço fora do normal? Muito estranho. O Pimpo... Depois de muito custo, gritando com os cães, eles entraram no quarto. Bom, o Pimpo ficava rondando a minha cama e a Pimpa sentou no pé da minha cama e ficavam rosnando para a porta. Ana, os dois não sossegaram de jeito nenhum. Eu queria levantar para ver o que tinha na sala, mas eu não conseguia levantar. Deveria, sei lá, acho que era Deus me protegendo, porque devia ter alguma coisa muito feia lá. A cabeça não levantava da cama. Parecia que tinha um peso sobre mim, nem a perna eu tinha forças para mexer. Cansaço físico que nunca na vida tinha sentido. Sabe aquela gripe que te deixa sem forças e você só quer ficar deitada? Então, era parecido assim, sem forças. Nesse momento, já pressenti que não era para eu levantar. Comecei a orar a oração do Pai Nosso, o Salmo 91, que eu sei de cor.
Comecei a fazer orações para que Deus protegesse a minha casa e os meus animais. Porém, a Pimpa não dormiu aquela noite. Ficou a noite toda sentada no pé da cama, rosnando para a porta de saída do quarto que dá para o corredor. Eu sei porque acordei várias vezes na madrugada com o rosnado dela. E ela estava lá, sentada, no pé da cama, virada para a porta, rosnando sei lá para o quê ou para quem. Toda vez que eu abria os olhos, eu olhava para o corredor para ver se via algo, mas não via nada. E era assustador ver a minha cachorrinha daquele jeito, me protegendo de algo que eu não via. E toda vez que eu acordava, eu tentava acalmá-la e fazia uma oração. Em uma dessas vezes, me lembro que sonhei. Ou foi um desdobramento, eu não sei. Era como se eu estivesse flutuando no meu apartamento e algo me disse assim: os homens de azul já estão lá. Tenho a lembrança muito vaga de ver 3 silhuetas azuis na minha sala e vi um vulto preto no corredor entre a sala e o meu quarto passando na frente do banheiro, tudo isso no sonho. Bom, Ana, o dia amanheceu, eu levantei, fui ao banheiro da suíte e os 2 cães não saíam por nada do quarto. O Pimpo ficava na frente da porta. Daí eu chamei os 2 e falei: vamos, meus filhos, hora de levantar, vamos tomar um cafezinho delicioso com a mamãe? E saí do quarto e eles vieram atrás. Mas, Ana, eu juro por Deus, os 2 farejavam o apartamento todo, como se estivessem procurando algo. A Pimpa entrou no banheiro que fica antes da sala e ia cheirando e dando uns passinhos para trás, sabe? Eles farejaram a sala, a cozinha, o quarto de visitas e eu atrás, olhando também. Parecia a turma do Chaves entrando na casa da bruxa do 71. Lembra? Lembro. É você, Satanás. Bom, eu fiquei assustada porque a essa altura já sabia que era algo espiritual. Ainda procurei para ver se via algum bicho, sabe? Mas os meus cães, eles são super de boa com bicho. Eles não ligam para barata, não ligam para rato, nem gato, nem passarinho, inseto que voa, nada disso. E eu moro numa cobertura. Que bicho entraria lá? Todas as janelas são com tela e os ralos também. Bom, na hora de subir as escadas para colocar a comida para eles, o Pimpo ficava ensaiando e não subia sozinho. Estava me chamando para subir na frente e eu fui. Os 2 vieram atrás de mim, farejando a parte superior do apartamento também. Eu, mais do que depressa, fiz outra oração e liguei para o meu pai, que é espírita. Pedi para ele ir no meu apartamento para fazer uma oração, uma defumação. No domingo, ele e a mulher dele foram. Ele é separado da minha mãe. Ana, eles me disseram que nunca viram tanta fumaça preta saindo do defumador. A gente estava assim, se intoxicando com tanta fumaça preta. Eu fiquei preocupada porque saía pela janela uma fumaça preta, né? E eu pensei que os vizinhos iam chamar os bombeiros achando que estava pegando fogo no apartamento. Enfim, Ana, não sei se foi algo mandado, algo que eu trouxe junto comigo lá do terreiro, ou se o obsessor que estava comigo se enfureceu por eu ter ido procurar ajuda lá no terreiro e se manifestou aquela noite. Creio que os homens de azul eram anjos, ou a equipe espiritual que tanto chamei para me ajudar. Deus é tremendo. Esse foi o meu relato, não tem nada de assustador, mas foi uma noite bem marcante que até hoje me arrepia só de pensar. Um beijo para você e para os assombrados e fiquem com Deus. Tenho outro relato de doppelganger do meu ex-marido que eu mando depois. Beijos de luz. Um beijo para você, muito obrigada. Que interessante esse sonho bem nessa noite, falando isso. Falando, os homens de azul já estão lá. Então esses homens de azul seriam os protetores que já estariam no local, não deixando que algo pior entrasse. E os cães olhando para a porta do quarto, eles lá dentro de prontidão, também provavelmente ajudando ou evitando que algo entrasse, porque entrar no quarto não entrou.
né? Porque senão os cães talvez teriam tido uma reação diferente. Eles estavam rosnando e apostos ali para algo que estava fora do quarto. Interessante. Alguém já teve uma experiência parecida? Conta pra gente. Ou comenta aqui também, sempre com respeito, por favor. E vamos pro próximo relato, que é este daqui. Experiências sobrenaturais, compartilhando a minha história intrigante. Prezado canal assombrado, espero que esta mensagem os encontre bem. Sou fulana, acompanho vocês desde quando contaram a história da temida boneca Annabelle. Primeiro vídeo meu, acho que aqui no canal. E recentemente vivenciei experiências que desafiam a minha compreensão e gostaria de compartilhá-las com você, dada a natureza fascinante do seu canal. Muito obrigada! Dias antes do falecimento do meu avô, comecei a sentir a presença da minha bisavó, mãe do meu avô, em um espaço específico do meu quarto, entre a porta e o guarda-roupas. De alguma forma, conseguia perceber que era ela. Eu sentia que ela estava me observando com os braços cruzados enquanto eu estava deitada na cama. Surpreendentemente, não senti medo, apenas uma sensação estranha. E só parei de senti-la quando meu avô se foi. Após a partida do meu avô, eventos ainda mais surpreendentes ocorreram. Certa noite, enquanto ia à cozinha e os meus pais já estavam dormindo, a minha cachorrinha agiu de maneira peculiar. Ela, que sempre me acompanha quando vou à cozinha à noite, nessa determinada noite voltou correndo para o meu quarto e foi incapaz de dormir na caminha dela. Olha, mais um aqui, hein? Só dormindo se eu a colocasse na minha cama do meu lado. Ao chegar à porta da cozinha, me deparei com a figura do meu avô. Intuitivamente, eu sabia que não era ele. Era uma figura negra. Intuitivamente, eu sabia que não era ele. Era uma figura negra, mais negra do que jamais vi, sentada em uma cadeira com o rosto apoiado na mão. Mesmo sem ver o rosto, senti o seu olhar fixo diretamente em mim, o que me assustou profundamente. Confesso que nessa noite voltei correndo para o meu quarto. Mas peraí, era o vô ou não? Ao chegar à porta da cozinha, deparei-me com a figura do meu avô. Intuitivamente, eu sabia que não era ele. Mas era o avô ou não era? Era só uma sombra negra? Como você sabia que era o avô, mas não era? Era uma sombra. Mas não entendi. Ok. Em outra noite, ao retornar para o meu quarto após ir à cozinha, senti uma sensação extremamente estranha. Ao me aproximar do portal que separa a cozinha de um cômodo, entre ela e o meu quarto, parecia haver algo lá, fazendo-me instintivamente desviar e abaixar a cabeça, como se estivesse evitando algo. Estou intrigada com esses eventos e gostaria da sua perspectiva sobre o que pode ter ocorrido. Será que são apenas produtos da minha imaginação ou há algo mais inexplicável em jogo? Caso considere interessante, ficaria honrada se pudesse compartilhar esse relato no seu canal. Acredito que sua experiência e a visão de seus seguidores podem trazer alguma luz a essas experiências peculiares. Agradeço antecipadamente pela sua atenção e aguardo ansiosamente pela resposta. Atenciosamente, fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, peraí, primeiro ela viu a bisavó, ela sentia a presença da bisavó, que é mãe do avô, ali no quarto, tal, sentia observando, tal, mas após a morte, né, a partida do avô, ela não sentiu mais a bisavó. Então, aí a gente pode presumir que ela veio buscar ele, ela tava ali ao redor, tudo, esperando talvez por ele, ou avisando, né, que o pessoal fala que iria levá-lo ou acompanhá-lo, né, pro lado de lá. Agora, essas sombras que você achou que era o avô, mas não era o avô, será que é ele? Será que é outra coisa? Se é outra coisa, por que veio? Por que estão ou estiveram ali? Ai,
Não sei se é produto da imaginação, sabe? Nunca aconteceu antes, nunca... Às vezes tem mesmo alguma coisa, por algum motivo, se achega ali a nossa casa. Às vezes é conhecido, às vezes não é, às vezes só tá precisando de ajuda, meio perdido, por algum motivo se apega a nós. Às vezes a gente traz da rua, algum lugar que a gente tá andando, algum lugar que a gente entra, um barzinho que a gente vai, de repente vem junto, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo ali, acredito, as nossas orações, né, nossos banhos, pedindo a proteção e tudo mais. Se de repente, então você sentiu isso e tal, conversa com isso. Você tá vendo, ele tá lá no quarto, fala, oh, meu querido, sei lá, oferece uma oração em prol a essa sombra, essa alma que tá ali, oferecendo uma ajuda, né? Que ele siga o caminho, que ali não é o lugar dele. Às vezes isso ajuda muito, tá bom? Mas não se sabe, é difícil, né? Dizer exatamente o que é ou o que não é. A gente não tava lá pra ver, né? Enfim, mas uma oraçãozinha ali nunca é demais. Ok? Vamos para o próximo relato, então, que não tem nome, não tem título este relato aqui. Ele se chama Relato Curto. Não tem título. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 23 anos e esse ano, de 2023, eu vim morar em Portugal com o meu namorado. Estou em Portugal há 6 meses, não tem sido fácil, mas estamos nos esforçando. E no mês de novembro, acho que foi assim o mais difícil psicologicamente para mim. Muita saudade da família, dos pets. O trabalho era complicado, muitas implicações assim sem necessidade por parte das colegas, isso estava me desgastando. Tive muitas crises de ansiedade, foi difícil, eu não queria mais ficar no emprego e então decidi sair. Estava me fazendo mal e comecei uma busca por um emprego novo e torcia para alguém me chamar logo. Um dia que estávamos eu e meu namorado em casa, iríamos aproveitar para curtir o dia. Foi quando vimos que o nosso gás havia acabado e aqui, em todos os lugares, o chuveiro é a gás. E agora estamos no inverno, não tem como tomar banho gelado. E os nossos últimos 30 euros, né, que iríamos usar para sair, tivemos que comprar o gás. E isso nos deixou frustrados, pois queríamos aproveitar um pouco, né? Afinal, a gente trabalha tanto. Enfim, não saímos e compramos o gás, né? E essa foi a segunda coisa que aconteceu. Segunda coisa? A terceira e a que mais me doeu foi que a minha cachorrinha, que mora com a minha mãe no Brasil, havia fugido de casa e eu fiquei arrasada. Ela muito bobinha e dócil, ela é muito bobinha e dócil e eu fiquei com medo de alguém fazer mal a ela. E eu longe, sem poder fazer nada, além de ir colocando em todas as redes sociais, né, em vários grupos também. Bom, passou 2 dias e nenhuma notícia dela, nenhuma proposta de emprego. Ana, eu faço uma novena chamada Novena de Santa Terezinha do Menino Jesus. É uma novena que traz muita paz e eu gosto muito. E faço às vezes sem pedir nada em troca. Mas dessa vez eu queria achar minha cachorrinha e um emprego. Então comecei a novena. Nesse mesmo dia rezei e disse: Deus, me ajuda. Preciso muito de um emprego e quero muito encontrar minha menina. Estou tão preocupada. Se o Senhor me ajudar, eu contarei um relato para o canal Assombrado para que mais pessoas tenham fé. Dito isso, comecei a chorar. Algumas horas depois, me foi enviada uma mensagem. É isso? Convidando para uma entrevista perto da minha casa, eu acho. E eu fiquei muito feliz. E ali eu já agradeci a Deus. Mais 3 dias e nada da minha cachorrinha. E a tal da entrevista não tinha virado em nada.
Até que no quarto dia me ligaram para começar a trabalhar no dia seguinte. Eu fiquei super feliz, mas ainda muito preocupada com a minha cachorrinha. No mesmo dia, minha mãe me mandou mensagem com um link do Facebook. Quando eu abri o link, quase não acreditei. Era ela, minha cachorrinha. Tinham encontrado. Ela estava bem, a pessoa que encontrou levou para o veterinário, né, e tudo. Eu entrei em contato, passei para os meus pais e o meu pai foi correndo para buscar. Ele me ligou em chamada de vídeo, eu comecei a chorar, ela estava bem e muito agitada, né? Só me doeu não poder abraçá-la naquele momento. Sinto muito a falta dela, mas agora sei que está de volta com os meus pais. Bom, Ana, agradeço por ler o meu relato e digo a todos os assombrados que tenham fé, que as coisas acontecem, mas não acontecem no nosso tempo. Elas acontecem no tempo de Deus. Beijos para você, Ana, e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, é muito legal ver isso, né? A fé, as pessoas pedindo e as coisas acontecendo. E é muito importante a gente ter um pensamento positivo, né? De vai dar certo. E que aconteça o que for melhor, né? Próximo relato, aparição do avô. Olá, Aninha, já mandei 2 relatos e fiquei muito feliz em ver eles sendo tão bem relatados por você. Muito obrigada. Amo muito o canal, já acompanho seus trabalhos desde 2016. Fanzoca mesmo, muito obrigada. Bom, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulanete. O relato será do meu marido, que não gosta de assistir comigo, mas me deixou mandar sobre o que aconteceu com ele. O relato não terá nomes. Bom, meu marido, quando criança, com seus 6 ou 7 anos, tinha acabado de perder o seu avô materno, já com bastante idade, mas faleceu em decorrência de tanta bebida que tomou a vida toda. Bom, ele foi com a sua família ao velório. Todos os 9 filhos de seu avô e seus cônjuges e filhos e mais um monte de amigos e conhecidos, velório lotado. Ele era pingaiada, mas gostavam dele. Meu marido morava com os seus avós maternos nessa época. Tinha muito carinho por ele, estava bem triste com a sua partida. Depois do enterro, eles voltaram para casa. Casa essa que era de seus avós. Era do avô que faleceu, acho que é isso. Então, chegando, a família ficou reunida na sala e ele ali... lembrando que ele era criança, né? Verdade. Família ali reunida na sala, tal, e aí a mãe dele mandou ele tomar um banho. Logo depois de sair do banho, assim que abriu a cortina do box, ele levou o maior susto, pois ele viu o seu avô ali dentro do banheiro, parado, com a mesma roupa que foi enterrado e sorrindo para ele. Ele, de toalha mesmo, saiu correndo dali chorando, dizendo que o avô estava no banheiro. Lógico, ninguém acreditou, por ser uma criança, né? Acharam que ele estava impressionado por conta do velório que acabara de ocorrer. Ele ficou chateado de ninguém acreditar nele, mas enfim, foi dormir. No dia seguinte, pela manhã, tava um alvoroço na cozinha. Logo ele descobriu que 2 primos dele, um adolescente e outro já adulto, também viram o avô. Ele, meu marido, não lembra onde eles viram exatamente, mas foi dentro da casa e estavam assustados como ele também ficou. Então aí a família acreditou. Fizeram orações e acenderam velas e depois disso ninguém mais o viu. Meu marido até hoje vê coisas. Eu acho que tem esse dom de ver o que a gente não consegue. Bem, esse foi o relato dele, espero assistir você lendo, mas esse relato enviado por mim, espero ver você lendo mais esse relato enviado por mim. Logo mando mais, tem um ótimo do meu pai e da minha avó Maledite. Beijos e muito sucesso para vocês. Muito obrigada, um beijão para você
Então, acho que nesse momento tão recente do avô aparecendo aí para os netos, seria uma forma de despedida, talvez, né? Uma última olhadinha antes de partir, ou ainda compreendendo o que aconteceu, né? Dando aquela despedida da casa, dos queridos, talvez seja isso. Aí depois ninguém mais viu, ele partiu de vez. Mas esse momento recente, logo após velório, enterro, né? Talvez eles fiquem ainda por aqui por um tempinho para isso, dar um tchauzinho. Beleza, deixa eu anotar aqui que eu contei. Yes, e vamos para o próximo relato. Possessão da minha avó. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, cá estou eu para contar um relato macabro que presenciei no ano de 2017. Me chamo Fulano, nome que escolhi para o meu reconhecimento aqui, mas sem enrolação, bora para o relato. No ano de 2017, meu pai e eu estávamos passando por problemas financeiros e tivemos que recorrer à ajuda da minha avó paterna, uma mulher incrível, sempre disposta a ajudar todos ao redor. Muito carismática e humilde, e em uma conversa ficou sabendo da nossa situação em casa, assim ficou muito triste, chorosa com tudo isso. Ela nos ligava todos os dias para saber se precisávamos de algo, que mesmo sem poder, ela dava um jeitinho e nos ajudava sempre. A minha avó era uma pessoa muito forte espiritualmente, mas com isso ela ficou doente e triste. Ela chorava sempre pedindo a Deus para que nos ajudasse. Ela ficou fraca espiritualmente, o que atraiu espíritos ruins para perto dela. Até que um dia estávamos na casa da minha bisavó, que é um bandista, estávamos na área ali, comendo e jogando conversa fora, quando minha avó meio que desmaia. E a partir disso, aquilo já não era mais a minha avó. Aquilo que estava no corpo dela tinha uma voz muito grossa e fazia uns grunhidos, como se fossem diversos animais juntos ali. E aquilo lá repetiu várias vezes que ia levar minha avó com ele. Havia parentes ali que a seguravam, mas ela tinha uma força sobrenatural. Ana, foram vários homens para segurar, mas aquilo que estava na minha avó era muito forte, mas com muita luta conseguiram segurá-la. E foi aí que minha bisavó, que é mãe de santo, expulsou aquilo que estava no corpo da minha avó. Depois do ocorrido, minha avó retornou, mas não se lembrava de nada do ocorrido. Apenas de quando estávamos na área jogando papo fora, quando ela se lembra de ter apenas desmaiado. E foi esse o meu relato. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like. Um beijo para você, muito obrigada. Então, a tristeza, tudo aquilo acabou baixando a guarda dela, que era uma mulher muito forte, inclusive espiritualmente, mas toda essa tristeza, essa preocupação acabou baixando a guarda e alguma coisa se achegou a ela, sim? Querendo matar e tudo mais? Ou será que já era alguma coisa que estava ali meio dando volta, não conseguia chegar porque ela estava forte e a hora que deu uma fraquejada, a coisa veio. Oh, mas estamos ferrados, então, meu Deus do céu, olha, porque não tá fácil não fraquejar. Vamos lá, próximo relato. Vários relatos curtos aqui. Vamos ver esse daqui, ó. Eu acho que não tem título este daqui também. Relato sem assombração. Olá, Ana. Olá, assombrados. Eu sempre quis dizer isso. Sou a Fulanilda e o único nome do relato já foi alterado. Pode ler tranquila. Obrigada. E se tiver algum erro de português ou de concordância, me desculpe. É raro, mas sempre acontece, né? Bom, isso aconteceu comigo no dia 13 de janeiro de 2023. Eu trabalho em um escritório e sou responsável pelo controle de estoque de materiais. Então, hoje precisei fazer o pedido de algumas capas de cardápio. Porém, o fornecedor que sempre nos atende não trabalha mais com essa demanda. Sendo assim, me indicaram para uma gráfica parceira. Como o estoque já estava acabando e sei que o tempo de confecção às vezes demora, começou a correria de resolver.
Nisso, enviei um e-mail solicitando o orçamento, já que é um novo fornecedor e ele não sabe o modelo que usamos, né? E no e-mail coloquei o meu número do WhatsApp para facilitar a comunicação. Logo em seguida, recebi uma resposta no meu e-mail. Comecei então a falar com o Clodoaldo e combinei de enviar uma amostra do material para que ele pudesse orçar com mais precisão. E assim que o portador retirasse o material, eu o avisaria para que ele ficasse atento e até aí tudo normal. Então, passaram-se aproximadamente uns 3 minutos e recebo uma mensagem no WhatsApp dizendo quem é. Cliquei no contato e vi o nome Clodoaldo. Pensei, o Clodoaldo deve ter visto o meu contato de telefone no e-mail e resolveu mandar mensagem por aqui para agilizar a comunicação, né? Segue o diálogo. Eu disse assim, é que a fulanilda que solicitou o orçamento, tudo bem? Já chamei o portador para retirar o material e assim que sair daqui eu te aviso. Clodoaldo disse, orçamento do quê? E eu falei, você é o Clodoaldo da gráfica? E ele respondeu, não, te passaram o número errado. E eu falei, ué, eu não entendi, eu não tenho o seu contato salvo, eu não te chamei. E o Clodoaldo disse, você ligou, aqui tem uma ligação há 30 minutos atrás. E eu falei, me manda um print, por favor. Agora eu tô curiosa, porque eu nunca ligo pra ninguém. Então ele me mandou o print e estava lá, hoje, ligação perdida, número tal. E era o meu número. Logo deduzi que eu pudesse ter ligado por engano, sei lá. Estava duvidando de mim mesma. Então entrei no histórico de ligações do meu celular e não tinha ligações feitas para essa pessoa. Também mandei o print para ele. E então finalizamos a conversa. Fiquei cismada. Será que clonaram meu número? Na hora, peguei o telefone da minha mesa do trabalho fixo e liguei para o meu número. Meu celular tocou normalmente. Tentei então acrescentar um DDD. Lá vou eu de novo. Coloco o código para ligação interurbanas, coloco o DDD mais meu número e ouço a mensagem. Tal informa, não é necessário colocar o DDD. Algo assim, sabe? Enfim, estou na tentativa de descobrir se clonaram ou não meu número, mas independentemente disso, isso foi uma coincidência gigantesca. Ou será que houve comunicação com a outra dimensão? Prefiro a segunda opção. E pois se realmente clonaram o meu número, vai dar um trabalho gigantesco para resolver, não é? O que será que pode ser? Deixem nos comentários e, por favor, com respeito. Um beijo para você, para as crianças, para os pets e principalmente para a roliça. Muito obrigada, um beijo para você. Então, mas além de tudo, você estava falando com o Clodoaldo por e-mail, né, do fornecedor lá, e aí o número que entrou em contato com você era de um outro Clodoaldo. Quais as chances? Sem você ter ligado, ele falou que você ligou. Teve uma moça que também me mandou até print e tudo, de que ela tinha recebido ligações dela mesma. Era o número dela ligando para ela. Se alguém souber o que pode ser isso também, deixa aqui. Que tipo de bug pode ser esse ou isso é telefone clonado? Deixa aqui nos comentários, porque é curioso, né? Interessante. Já aconteceu algo assim com vocês? Conta aí pra gente. Ou explica pelo menos o que pode ser, né? Já ajuda muito. Falar, não, isso daí acontece assim, assim, assado. Vai saber. Ou é outra dimensão. Vamos agora para o último relato de hoje, que é este que está aqui atrás. Não, tô brincando. Eu sempre lembro disso, gente. Do Chapolin, a rainha de Sabá. Vamos para o relato Sozinha em Casa. Olá, Ana, sou do Maranhão e o relato aconteceu comigo. Eu me chamo Fulana, hoje tenho 38 anos e esse relato aconteceu há uns 15 anos. A minha mãe havia viajado para a capital e eu fiquei sozinha em casa.
Nunca tive medo de ficar sozinha. Tínhamos o costume de ficarmos na porta de casa, conversando, contando histórias de assombração. E nesse dia ficamos até tarde, quando todos resolveram então ir para suas casas, pois já ia dar meia-noite. Foi aí que eu me lembrei que estava sozinha, né? E nesse dia eu fiquei com medo. Eu tinha uma cachorrinha que dormia no quintal. E nesse dia, por conta do medo, eu decidi colocá-la dentro de casa e fui dormir. Fui deitar, na verdade. Peguei um cochilo e de repente a cachorra começou a latir. Mais um relato desse tipo, hein? A cachorra começou a latir e eu me espantei. E o meu primeiro pensamento foram as histórias que havíamos contado horas antes. E ela insistia latindo. Me levantei, acendi a luz do quarto, abri a porta. Ela estava sentada em frente à porta do meu quarto e olhava fixamente para a sala escura, como se estivesse vendo algo ali. Ana, dizem que os animais veem coisas que não vemos. Só sei que me arrepiei inteira e no impulso coloquei ela de volta no quintal. Entrei ali no meu quarto, me embrulhei toda e pedi a Deus que eu adormecesse logo. No outro dia, contei para os meus vizinhos com os quais conversávamos na noite anterior. Com os quais eu conversava na noite anterior, né? Eles me disseram que talvez a cachorrinha tivesse visto um rato, né? E que eu só tava com medo à toa. Era só o medo das conversas que a gente tinha tido, né? Eu não sei te dizer se realmente foi algo anormal ou ela só tinha visto um rato. Mas sei lá, eu senti uma coisa estranha. Bom, esse foi o meu relato, espero que leiam, beijo e fica com Deus. Mais uma coisa, eu amo o seu canal. Um beijo, muito obrigada. Mais um relato aqui, gente, de cachorro que talvez esteja vendo coisas aí na nossa casa, então vamos prestar atenção aí nos nossos animaizinhos, né? Quando eles ficam alerta. Já aconteceu isso também com a gente, aí eu ficava olhando, fico procurando, né? Será que viu algum bichinho? Que às vezes eles veem uns bichinhos pequenininhos, né? E fica tudo assim, mas aí meio que eles olham pra cá, sei lá, né? A gente quer acreditar que eles estão vendo bichinho, às vezes eles estão vendo bichão mesmo, que a gente não consegue ver. Vocês já passaram por alguma experiência desse tipo com os animais também? Conta pra gente. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!